Uma boa noite a todos. Viemos aqui esta noite, né? Que a paz do Senhor esteja com muitos. E esses dias fazendo um evangelismo na rua, né? Com os irmãos. Sábado, né? Ontem nós estivemos pregando. E pregando contra as coisas que as igrejas evangélicas não têm pregado, né? Muitas igrejas evangélicas só pregando campanha, só bênçãos, mas estão esquecendo de pregar o evangelho, né? Prega contra o pecado, fala sobre santidade. E nessa pregação na rua, na hora que estava pregando, falando, Deus colocou essa palavra no capítulo de Ezequiel 34, a profecia contra os maus pastores. E a gente vê que as igrejas evangélicas, muitos líderes religiosos, não têm pregado o evangelho, né, da verdade. Tem pregado mais para seus interesses próprios. E lendo aqui profecia contra os maus pastores, em Ezequiel 34, vem a palavra. Então veio a mim esta palavra de Yahvé: ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto comeis a coalhada e vos vestis de lã, e ainda matais melhores e mais robustos animais, mas desprezai o cuidado do rebanho. Não fortaleces a ovelha fraca, não cura a doente, não enfaixaste a ferida, não trouxeste de volta a desgarrada, nem buscares as perdidas. Pelo contrário, tem dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Vamos lendo aqui, né? A gente vê que Deus fala aqui para Ezequiel, né? Falar para os pastores de Israel. E hoje não muda, né? É a mesma coisa, né? A gente vê muitas igrejas vão abrindo templos religiosos e muitas vezes esses líderes acabam cuidando mais de si mesmos, né? Apacentando a si e esquecendo daquelas ovelhas, das fracas, das doentes, das perdidas. Por isso que Jesus, quando fala, ele fala pra gente ir pregar o evangelho. Não é ficar atrás de um templo, atrás de um púlpito. E Deus colocou esse propósito. Não somente o irmão Manuel, o irmão Elis, mas Deus colocou isso no meu coração. Eu queria fazer algo pelo evangelho. E realmente quando eu tenho minha família, né, tenho trabalho, né, não dá pra ir todo dia. Mas geralmente todo sábado, uma folga minha, eu sempre vou nas ruas com o irmão para pregar, para panfletar, para levar a palavra, né? E muitas almas estão lá. Muitas que são desviadas, muitas que saíram do primeiro amor, estão perdidas no mundo. Essas ovelhas precisam de oração, precisam de palavra, de paciente, que tragam de volta para o Senhor Jesus. E a gente vê muitos casos na rua. Você vai conversar com um ou outro, muitos deixou por causa às vezes de adultério, ou às vezes saiu da igreja, ou às vezes desandou, ou às vezes porque o pastor não cuidou bem, não visitou, né? Porque muitos deles acabam mais se preocupando com o dízimo, né? Com a oferta, né? E esquece de cuidar das almas. E essas almas muitas vezes estão nas ruas. Quantas vezes nós vimos pessoas que com a palavra sendo lançada, sendo quebrantada, chorando, pedindo oração, para ser liberta, para ser curada. E a gente orienta, né? A gente conversa, muitas vezes a gente pega o contato delas, faz oração por elas, né? No monte, né? Quando faz intercessão. Então, gente, a gente tem que pensar melhor no evangelho que Jesus prega. É ganhar almas, não é interesses próprios. Que Deus continue dando saúde, não só para mim, mas para outros irmãos, né? Dando providência, né? Como trabalho, né? Trabalho é a dignidade do ser humano, né?
E esse trabalho que a gente faz, não fazemos nada por interesse. Ao contrário, fazemos muitas vezes com nossos próprios recursos. Mas Deus, ele é justo, né? Ele provém, né? Tudo na hora certa ele provém. Quando é pro Evangelho, né? Pro reino, né? Então, infelizmente, a gente vê o que falou nesses versículos aqui, né? Realmente, eles não estão apacentando as ovelhas. Infelizmente, o sistema religioso, ele está se alienando ao sistema do governo globalista. Infelizmente, muitos evangélicos ainda estão dormindo. Muitos crentes estão brincando de ser igreja. E palavra de Deus é coisa séria, não é brincadeira. Infelizmente, muitas dessas pessoas estão brincando com a palavra de Deus. Vamos continuar aqui no versículo 5. Por esse motivo estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade. E ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Assim as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram debandadas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas e nem as procurou. Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, afirme Yahvé, o eterno Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparem em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar mais atenção a si mesmo do que ministrar o devido cuidado pastoral com seu rebanho. Ouvi bem, ó pastores, ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim diz o eterno Deus: eis que me posiciono contra esses pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandone a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também alimentem só a si mesmo. Eis que eu livrarei o meu rebanho da boca deles, para que as ovelhas não lhes sirvam mais de comida. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei pessoalmente. Olha o que o Senhor fala aqui. Vai tirar, né, a função daqueles que apacentam, né? E o próprio Senhor vai buscar pessoalmente e vai cuidar pessoalmente. Gente, para você ver como que a coisa é séria. E isso se repete hoje. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas, e eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersos. No dia de nuvens ameaçadoras e de trevas, eu as farei sair do meio das outras nações, e as reunirei, trazendo dos outros povos e regiões, para viver em sua própria terra. Então as apacentarei no alto dos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Cuidarei das minhas ovelhas, em pastos férteis e agradáveis. E os altos dos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão ali, se alimentarão em pastos ricos e verdejantes no monte de Israel. Eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho, e as farei repousar em pastos exuberantes. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Porém a teimosa e desobediente eu a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Quanto a ti e o meu rebanho, assim afirme Yahvé, o Eterno é soberano Deus. Julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Porventura não vós o suficiente fartar-vos do bom pasto? Precisais ainda pisotear o restante da pastagem? Não vos basta beber das águas límpidas e frescas? Necessitais também enlamear o ribeiro. Deverão, portanto, as minhas ovelhas comer o que pisoteaste e beber o que sujaste. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor Deus, assim declara: observai, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto em vossa ânsia forçaste passagem como o corpo, e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com os chifres para expulsá-los do rebanho.
No entanto, eu salvarei todas as minhas ovelhas, e não permitirei mais que sirvam de presa. Então ajuizarei entre as ovelhas e ovelhas. Darei às minhas ovelhas um pastor, um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor, e ele cuidará do seu rebanho, e será o seu líder. Assim eu, Yahvé, serei o seu Deus, e aquele rei semelhante a Davi será o príncipe e o governador supremo no meio das minhas ovelhas. Eu tenho dito, oráculo de Yahvé. O que significa esse versículo 23? Olha que interessante que ele fala, né? Em Ezequiel 34, versículo 23, no finalzinho aqui. Ó. Darei às minhas ovelhas um pastor. Olha que o Senhor fala no Eterno. Um rei que será como o meu servo Davi, para ser o único pastor. Ele cuidará do meu rebanho e será o seu líder. Gente, Jesus, ele vem da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Se a gente olhar lá em Mateus, no primeiro capítulo de Mateus, fala da descendência de Jesus. Vinha de Davi. Então, esse rei é o próprio Senhor Jesus. Ele será um único rei, será um único líder, um único pastor. Esse conduzirá as suas ovelhas. Então, amados, esses pastores aí de hoje, que não apacentam as ovelhas, eles também são ovelhas como nós. Eles não são pastores. Pastor, o único bom pastor é Jesus Cristo. Ele é o único pastor. Vamos ver onde fala que Jesus é o bom pastor. Aqui, em João capítulo 10. Capítulo 10 fala: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque reconhecem sua voz. Então, o que está acontecendo agora no final dos tempos? O que Jesus está fazendo? Ele está fazendo sair as ovelhas para fora desse sistema religioso, gente. Porque os pastores não estão cuidando delas. Os que deviam estar fazendo, não estão cuidando. E o que Jesus está fazendo? Está tirando para fora. Por isso Deus tem colocado muitos atalaias, muitos pregadores na rua. Deus está levantando a seara, gente. Deus quer que aumente a seara. Os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Precisamos de mais trabalhadores para o Evangelho. Então Jesus está chamando a gente para fora do sistema religioso, para a gente pregar o verdadeiro Evangelho. Porque o bom pastor vai cuidar de nós. É Jesus que vai nos guiar através do Espírito Santo. Ele é o nosso guia. É como Jesus fala, aquele que ouve a voz do pastor, a ovelha conhece e obedece. Aqui, ó, aqui fala, e depois de conduzir para todos que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque reconhecem sua voz. Se vir um estranho chamar um bando de ovelhas, elas não vão, porque ela não conhece a voz desse estranho. Ela só conhece daquela que o pastoreia. Então Jesus é o bom pastor. Ele está nos chamando para sair para fora,
e para nos conduzir através do Espírito Santo. Todavia, de modo alguns seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranho. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Olha o que Jesus fala: eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Esses que eram ladrões e assaltantes eram os profetas. Mas as ovelhas... Não era não. Peraí. Porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Foi assim que aconteceu lá em Israel, no Ezequiel 34. As ovelhas se dispersaram entre as nações. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e eu sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus. Por esse motivo, o Pai me ama, e eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. É interessante, né, que esse capítulo 10, né, ele bate, né, com a profecia lá contra os maus pastores, né? Ezequiel 34. E o próprio Deus fala, né, que virá um pastor, né? Lá ele fala lá de Davi no versículo 23, né? Ezequiel 34, versículo 23. Ele viria um líder, teria um pastor, seria um príncipe, é o próprio filho dele, Jesus. Olha que interessante, gente, que palavra. Essa palavra veio agora me falar. Então, gente, Jesus está querendo retomar as ovelhas perdidas. Muitas vezes a gente encontra, esses dias no meu trabalho, tinha um rapaz lá, eu comecei a conversar com ele, né? Ele usa drogas, né? E ele já foi de igreja. E por causa de uma mulher e um rapaz, uma amizade, perdeu a amizade do rapaz porque esse rapaz gostava dessa mulher, essa mesma moça que ele se envolveu com essa moça. E nisso aí tirou o foco dele. Ou seja, o inimigo está dentro das igrejas também. O que ele fez? Saiu fora da igreja, ou seja, dispersou. Por causa do quê? Por causa de um relacionamento que a mãe não deu certo, o rapaz está na droga ainda, só que conhece a palavra, só que ele precisa de libertação. E eu conversando com ele ali, falei assim, mas Jesus está te chamando de volta, né? Começa a ler a Bíblia, começa a buscar. Aí ele falou assim, mas o meu quarto é um ponto de droga na minha casa. Lá eu uso. Eu falei assim, a partir de hoje não vai ser mais um ponto de droga, vai ser um ponto de oração. Depende de você. Então é interessante quantas ovelhas estão perdidas. Ó. Essas ovelhas, gente. Essas ovelhas que o Pai procura. É a esses que o Pai procura. Então, gente, vamos analisar, vamos pensar. Vamos trazer essas ovelhas de volta. Vamos buscar elas. Jesus quer que trazemos essas pessoas que saíram do primeiro amor,
que se perderam ao longo da caminhada, porque muitas vezes não teve um zelo, não teve um cuidado, né, especial. Muitos pastores, às vezes por interesses próprios, né, não vão visitar as ovelhas, não perguntam o que está acontecendo, né, não presta atenção nas coisas que estão acontecendo dentro da igreja e acaba não percebendo aquela ovelha fraca. Irmãos, quando eu comecei minha caminhada em 2019, minha conversão, eu frequentei algumas igrejas evangélicas para conhecer. Infelizmente, me decepcionei com algumas. E outras pastores que só dão mais atenção para as pessoas que têm condições, né, financeiras, né? Dá mais atenção para essas pessoas, melhores lugares. E outras que usam da palavra para fazer campanha, usam o Espírito Santo para pedir dinheiro. Infelizmente, eu vi essas coisas. Mas o Senhor me trouxe para fora dessas águas, me tirou desse fora, e hoje eu estou fazendo evangelismo com os irmãos aqui. E não me arrependo. Não me arrependo nesse ministério. Não me arrependo. E eu creio que muitas almas vão ser alcançadas em nome de Jesus. Muitas pessoas que Deus coloca para a gente falar com elas, em nome de Jesus, um dia elas vão se reunir com nós. Ou seja, todos nós somos ovelhas. Aí muitas vezes chega uma pessoa, um irmão que liga para mim e fala: pastor Antônio, eu falo: irmão, eu sou ovelha, eu não sou pastor. O nosso pastor é Jesus. Ele é o bom pastor. Nós somos ovelhas também. Deus apenas nos coloca pra gente pregar o Evangelho, lançar a palavra, para que essas ovelhas que estão perdidas volte para o rebanho. Porque aí o próprio Jesus vai cuidar delas. O próprio Jesus. É isso, gente. É isso que a gente precisa fazer. Ir na rua, pregar o Evangelho, não ter medo de falar. Vai ter levantes, vai ter pessoas que não vão gostar, não vão, porque a verdade machuca. A palavra de Deus, ela é igual uma espada de dois gumes, né? Ela corta no meio a pessoa. Mas é uma palavra que dói um pouco, dói, mas pro bem da pessoa, para que ela reveja as atitudes dela e volte para o Senhor. É uma palavra que machuca, mas para trazer de volta. Então, gente, vamos pensar mesmo, vamos buscar, vamos pregar, vamos levar o Evangelho, pregar na família, em casa, vizinhos, amigos, familiares, né? Aqueles que... Tem muitos que não vão querer ouvir. Aquele que não quiser ouvir, não persista. Tire a poeira dos vossos pés e continue fazendo a obra que o Senhor quer. Pregar o Evangelho, lançar a palavra para que Deus possa trazer o seu rebanho de volta. Porque Jesus está voltando, a palavra de Deus está se cumprindo. Eu percebi que existe uma agenda globalista por trás dessa nova ordem mundial. Existe um plano muito grande. E eu tenho analisado com um irmão aqui de fora, que a gente sempre conversa, que Deus está permitindo o retardamento desse sistema da nova ordem. Para quê? Para que mais almas sejam alcançadas. É esse o propósito de Deus. Para que mais almas, porque para Deus não interessa que se perca nenhuma alma. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Para Ele, todos seriam importantes se todos se salvassem. Todos. Para Ele, que todos sejam salvos. Nossos familiares, nossos filhos, nossas esposas, nossos parentes, né, vizinhos, amigos. Para Ele não importa o que a pessoa fez de errado lá atrás, mas que a pessoa se arrependa. E Jesus, ele tem esse chamado, não só para mim, como outros irmãos que Deus tem levantado no ministério, outros atalaias que estão se levantando. E é isso que a gente precisa, gente. É buscar as almas, fazer o Evangelho diferente do que se tem sido durante esses anos no sistema religioso. Infelizmente,
São muito poucos pastores que levam a palavra a sério. São poucas igrejas que pastores que não usam da palavra de Deus para seus benefícios próprios, né? Para apacentar a si mesmo. É poucos, né? Poucos que fazem realmente a vontade de Deus. Então vamos fazer, vamos persistir, não vamos desistir, não vamos desanimar. Muitas vezes vem o desânimo, no caso que o inimigo está furioso, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. A gente sabe que o tempo dele está acabando. Porque o inferno, o lago de fogo, não foi destinado para nós. O lago de fogo foi destinado para Satanás e seus anjos caídos. É a eles que foi destinado. Então, a nossa alma, a minha vida, a vida dos nossos familiares, pessoas, são mais importantes. É isso que Deus quer para nós, para que todos participem da vida eterna. Amém, amados? Que esta noite abençoada aqui neste domingo, né? Que mais uma semana aí estamos começando. E que Deus abençoe, né, a cada um aí que ouviu essa mensagem, né, essa palavra, né? Se puder dar um like aí no vídeo, né, compartilhe, né, para que essa palavra chegue a mais pessoas. Chegue às vezes para uma alma que está às vezes abatida, desanimada, porque ninguém zelou por ela, mas muitas vezes uma palavra dessa pode fazer a pessoa refletir e se levantar. Não, tem um Jesus que me ama. Aí essa pessoa começa a buscar a Jesus. E Deus pode fazer uma virada na pessoa. Então que Deus abençoe a todos, né? Uma ótima noite, né? E um ótimo começo de semana, né? Abençoado, né? O trabalho, né? Que Deus abençoe as famílias, abençoe o trabalho de cada um, né? E abençoe o ministério de cada um e o propósito que Deus tem colocado em cada coração. Amém. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.